Olá, tudo bem? Estamos encaminhando esse vídeo para as pessoas que, porventura, não fizeram a renovação da seleção de empresas. Antes de mais nada, eu quero lhe desejar um feliz 2025. Que este ano seja um ano muito positivo na sua vida e de toda a sua família. Pois bem, para as pessoas que, por alguma razão, perderam o prazo de renovação da seleção de empresas, eu vou aqui encaminhar este conteúdo. É um breve resumo do nosso olhar com relação a este início de ano na Bolsa de Valores. O que eu gostaria de pontuar para você que ainda não renovou a seleção de empresas? No final, eu falarei de uma possibilidade que você ainda pode ter para fazer a sua renovação, se julgar que este tipo de conteúdo que eu vou disponibilizar para você faz sentido, tem algum valor. Muito bem, este ano de 2025, conforme nós já vimos, porque já estamos em fevereiro, início de fevereiro, este ano será um ano marcado por muita volatilidade. Muita volatilidade. E por que tamanha volatilidade? Em especial, por conta do novo governo nos Estados Unidos. Temos um novo presidente, o Donald Trump, e ele caracterizou-se pelo seu primeiro mandato, o Trump 1, pela volatilidade que ele criava. Ele tem um estilo que é um estilo de fazer posts, de dar declarações, manifestações, e ele faz isso de manhã, de tarde e de noite. E esse excesso de blá, blá, blá gera volatilidade. Será que o Trump é pancada da cabeça? Será que o Trump não sabe o poder das falas que ele tem? Claro que não. Ele sabe. E se ele faz isso, é porque ele tem objetivos. Objetivos que talvez você, eu e a torcida do Flamengo não saiba quais são. Mas eu digo que se alguém cria volatilidade, essa pessoa tem um único objetivo: tirar vantagem da volatilidade. O presidente não pode ganhar dinheiro produzindo notícias. Onde está escrito isso? Você já viu em algum lugar esse compromisso? Então, ao meu ver, pessoas ligadas a ele, muito provavelmente, não posso dar certeza, mas eu diria que as probabilidades apontam nessa direção, operam nos bastidores para tirar proveito da volatilidade. Então, quando ele chega e diz, eu vou destruir o Irã, isso gera volatilidade, isso afeta o petróleo, por exemplo. Eu vou tomar o canal do Panamá, isso pode gerar volatilidade para as empresas que fazem frete marítimo. Eu vou, por alguma razão, criar tarifas para o México, 25%, Canadá, 25%, a China, 10%, vou criar tarifas para a União Europeia, eu vou tarifar o mundo inteiro. Ora, isso gera volatilidade, as bolsas caem. As bolsas caem nos Estados Unidos, as bolsas caem mundo afora. Alguém está ganhando dinheiro com isso. Não sejamos ingênuos. Estes alguém está ganhando com isso, ao meu ver, pessoas próximas do Trump. Não tenho a menor dúvida disso. Vamos lembrar que neste ano ele está mais liberto de amarras. Ele criou uma criptomoeda para ele, para a esposa. Agora disse que quer tomar a faixa de Gaza para construir empreendimentos turísticos. Ele tem construtora, hotéis. Ele disse que quer transformar aquilo numa Riviera francesa em pleno Oriente Médio. Então ele está muito mais solto, sem amarras, sem nenhuma restrição moral, ética, seja lá o que for. Ele tem 4 anos, ele quer fazer muitos bilhões. É o que eu penso. Posso estar errado? Claro que sim, ninguém é dono da verdade. Mas isso é o que transparece. Muito bem,
esta volatilidade toda que faz bolsas subirem, caírem, empresas subirem, caírem, será a tônica destes 4 anos Trump. E isso, como eu disse, afeta os Estados Unidos e afeta o Brasil. Uma das consequências das decisões do presidente pode ser um aumento de pressão inflacionária nos Estados Unidos. Como assim, Clóvis? Olha, se ele começa a tarifar todo mundo começa a tarifar os Estados Unidos. E, em recente entrevista, um diretor do Banco Central americano já disse que o Fed, que é o Federal Reserve, fez uma pesquisa junto a empresários, questionando se essas pressões dessa guerra tarifária fizer com que eles tenham que ter custos por conta disso, o que é que vai acontecer? Nesta pesquisa, os empresários, em sua esmagadora maioria, responderam: vamos repassar os custos para o consumidor final. Nós não vamos digerir o aumento destes custos, seja por conta das tarifas do Trump, seja por conta das tarifas dos países que vão retaliar os Estados Unidos e as empresas dos Estados Unidos. Muito bem. Isso gera o quê? Aumento de preço, aumento de custo. Isso gera o quê? Inflação. Simples assim. Nesta última reunião de janeiro, o Federal Reserve não aumentou a sua política de corte, ou seja, manteve estacionada. Havia uma expectativa de que o Federal Reserve cortaria 0,25 da taxa de juros americana. Isso tinha sido conversado em dezembro passado e isso não aconteceu. O que é que o Federal Reserve fez? Pisou no freio. Na semana antes da reunião do Federal Reserve, o Trump disse que ia exigir a queda imediata dos juros nos Estados Unidos. Não fizeram absolutamente nada, não deram a menor importância os diretores do Banco Central à declaração do presidente Trump, jogaram na lata do lixo e, muito pelo contrário, disseram que iam cortar 0,25, não cortaram nada e disseram que vão esperar. Clóvis, qual é a sua expectativa em relação aos juros nos Estados Unidos em 2025? 2 cortes. Eu acredito em 2 cortes. Ao longo do ano, e nada mais. Nada mais além de 2 cortes. Cortes grandes, não, pequenos. 0,25. 0,25. Talvez lá para abril, maio, 0,25. E depois no segundo semestre, lá para setembro, mais 0,25. Banco Central Europeu vai continuar cortando juros. É a expectativa que eu tenho, vai continuar cortando juros. Por quê? Até porque precisa fazer isso. Porque se houver tarifa contra a União Europeia, a medida protetiva, além de criar tarifas contra os Estados Unidos, é você baixar os juros ainda mais para estimular investimentos. Para estimular investimentos por parte das empresas, estimular consumo por parte da sociedade europeia, né? Um lado bom é que o acordo União Europeia-Mercosul pode ser acelerado do ponto de vista de aprovação nos congressos de cada país, que precisa legitimar o que foi aprovado pelo Conselho da União Europeia, e o acordo União Europeia-Mercosul pode ser acelerado em função de uma necessidade clara de abertura de um melhor canal de comercialização por conta do enfrentamento com os Estados Unidos. A China respondeu de forma cirúrgica o anúncio de 10% que foi dado pelos Estados Unidos contra os produtos chineses. A China tarifou também petróleo, gás, disse que ia suspender a venda de minerais críticos, que são necessários para diversos setores estratégicos das cadeias produtivas americanas, e disse que ia abrir uma investigação específica sobre o Google, ou seja, escolheu já uma empresa para atacar, né? Isso já gera temores. Os empresários de tecnologia que abraçaram Trump,
porque estavam incomodados com o excesso de regulamentação e punição do governo democrata, do Biden, já começam a ficar com suas barbas de molho, porque a política Trump pode ser ruim para os negócios destes empresários do setor de tecnologia. Então, eu entendo que muito do que o Trump está fazendo, ele voltará atrás, terá que reconsiderar, porque vai haver, no meu entendimento, pressão do empresariado americano para que ele recue em muita coisa, e vai haver impopularidade crescente. O Trump, apesar de achar que é quase um imperador, ganhou com uma diferença de votos muito pequena. Se você for olhar no frigir dos ovos, foi menos de 5% de diferença. Isso é muito pouco. O país lá também é um país dividido do ponto de vista de visão. Outro ponto crítico que pode contribuir para o aumento de inflação nos Estados Unidos, o programa contra os imigrantes, né? De deportação de imigrantes. Isso mexe com pontos sensíveis da economia americana, sobretudo de mão de obra mais barata, empregos que os americanos não aceitam, não porque consideram degradantes, mas porque consideram que não estão mais naquele patamar, não querem mais fazer aquele tipo de trabalho, entendem que os imigrantes substituem eles nesses trabalhos de menor remuneração, ou que eles acham que são mais braçais, por exemplo. Isso pode impactar, e já vem impactando. Outro dia eu vi lojas do McDonald's com muito menos gente trabalhando em função de saída de imigrantes. Então, isso pode impactar no custo de mão de obra. É mais um indicativo que o próprio Federal Reserve já alertou. Tanto a política tarifária, estimulando uma guerra comercial, como a deportação de pessoas de outros países podem gerar pressões inflacionárias. Pressões essas que o Federal Reserve, então, já justificou a sua parada no corte de juros, numa observação, e que talvez nos leve a apenas 2 cortes em 2025 dos juros lá. Mas eu penso que o Trump, a partir do momento que tiver queda de popularidade e pressão do empresariado americano, começará a ser menos valentão, menos bufão. E acho que as coisas melhorarão um pouco. Mas, de novo, será um ano de muita volatilidade. Tensões geopolíticas, Clóvis, como é que você está vendo o mundo? Olha, de forma melhor do que os últimos anos que passaram. Então, eu diria que o pior ficou para trás. Rússia e Ucrânia, eu acho que está mais próximo de uma acomodação e de uma resolução, seja em que nível for, do que da continuidade dessa guerra, né? Problema do Oriente Médio, eu acho que Israel venceu a batalha. Israel venceu a batalha contra os grupos terroristas que eram incensados pelo Irã. O Hamas foi seriamente destruído, o Hezbollah no Líbano seriamente destruído, os Houthis no Iêmen também seriamente atacados. O que falta? Falta o Irã. O Irã é a bola da vez para uma operação militar envolvendo Estados Unidos e Israel. Isso pode acontecer, sobretudo por conta agora de um fato recente, divulgado nesses últimos dias de janeiro, da Agência de Controle Atômico, que trouxe um relatório dizendo que o Irã acelerou o seu processo de enriquecimento de urânio e que pode, num tempo relativamente curto, chegar à bomba atômica. Ninguém permitirá em sã consciência que o Irã tenha uma bomba atômica, porque se o Irã tiver isso chegará nas mãos de grupos terroristas, não há dúvida. Só um bobão vai achar que o Irã vai desenvolver bomba atômica e que isso não chegará, ogivas nucleares não chegarão nas mãos de grupos terroristas. E aí pense
que caos seria o mundo, né? Com terroristas com ogivas nucleares, né? Negócio terrível. Então, isso será negado ao Irã, e penso que por uma operação militar envolvendo Israel e Irã, ou Estados Unidos, e acredito que isso possa acontecer ainda em 2025. Então, isso gera o quê? Gera uma possibilidade de um dano do ponto de vista geopolítico numa região conflagrada, que é o Oriente Médio, numa situação onde o petróleo pode ter uma forte, alta valorização em função disso, né? Então, vamos ficar atento a essa questão geopolítica, né, das tensões envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. Fiquemos atentos a isso. Mais alguma coisa te preocupa do ponto de vista geopolítico? Não, absolutamente nada. Com relação a, vamos dizer assim, a desafios para este ano, eu acho que as economias, tirando os problemas dos arroubos do Trump e o risco de uma guerra comercial, porque isso seria muito danoso para o crescimento do mundo, mas se isso não acontecer, se não for o cenário principal, eu acho que talvez não seja, eu diria que o mundo vai seguir sua recuperação pós-pandemia. Eu gosto sempre, na minha mentoria, né, que vocês sabem que além da seleção de empresas, eu tenho a mentoria, fazendo um recorte rápido, né, é um encontro como esse aqui que eu estou tendo com você, é um encontro que acontece toda semana. Eu mando áudios com conteúdos para os mentorados, com uma frequência razoável, informações importantes, posts, a gente faz estudos gráficos, a gente faz análise dos fundamentos da empresa, olha a macroeconomia, o cenário internacional, nacional, só que de forma muito intempestiva. A seleção de empresas, você recebe um conteúdo que é para cada 30 dias, e na mentoria não, toda semana você tem uma carga de conteúdo muito forte, e isso pode ajudar você a se antecipar a situações, a, vamos dizer assim, tomar decisões. Um dos acertos, por exemplo, da nossa mentoria no ano passado foi a entrada do nosso estudo de Embraer no mês de março. Quem tomou a decisão de comprar a Embraer está tendo aí uma valorização muito interessante. Nos últimos, se a gente pegar a Embraer de janeiro de 2024 até agora, início de fevereiro de 2025, teve uma valorização, pasmem vocês, de 176%. Muita coisa, né? Muito bom, muito bom. Fechou o ano passado com 151%, e agora, só no dia 5, ela subiu 15,5%, né? Foi uma maravilha. Então, nosso mentorado teve acesso a isso de forma intempestiva, né? Quando entrou no nosso radar. Bom, então a mentoria é isso, é um contato mais próximo. Você tem acesso a mim por WhatsApp, e nós temos, além de áudios que são compartilhados pelo WhatsApp, a gente tem, se for necessário, um contato em vídeo uma vez por semana também, tá? Então, só para quem tiver interesse, a mentoria, o valor é R$700 que você paga por mês, R$700, e você tem que fazer este compromisso por pelo menos 12 meses, tá? Então, R$700 por mês, a cada mês, durante 12 meses. Então, este é o valor da mentoria. Ao final de 12 meses, você decide se quer renovar a mentoria ou não. Temos pessoas conosco já há 3 anos, 4 anos fazendo mentoria com a gente. E com excelentes resultados. Eu queria dizer que investir não é fácil. Se você ouviu alguém dizer que investir é fácil, pode ter certeza que é um enganador.
Investir não é fácil, investir é uma atividade complexa, porque a gente tem que olhar cenário macroeconômico global, tem que olhar a China, tem que olhar os Estados Unidos, a Europa, tem que olhar os fatores de risco geopolíticos, problemas climáticos, a gente tem que olhar as empresas, que no fim das contas é o que mais importa, olhar as empresas, os fundamentos, temos que olhar o fluxo estrangeiro na Bolsa, porque é ele que faz a Bolsa subir e cair, temos que olhar os riscos e as oportunidades na Bolsa, nas empresas, os desafios, né? Temos que olhar o planejamento dessas empresas, temos que olhar, fazer uma análise gráfica também, olhar o momento do Ibovespa, olhar o momento de cada empresa. Então, tudo isso é muito complexo. Por isso que a nossa mentoria tem pelo menos 12 meses de duração, né? Porque a gente entende que o tempo é o mínimo necessário para que você tenha uma visão bem ampla para poder ir conquistando aos poucos a autonomia. Bom, voltando aqui para o nosso vídeo que estamos compartilhando. Então, são esses os pontos que eu diria que a gente precisa estar atentos esse ano. Com relação, então, aí eu diria assim, no mundo, o que eu espero mais crescimento pós-pandemia. A gente teve dois anos muito difíceis, 2020 a 2022. O mundo está ainda num processo de recuperação em diversos segmentos, ainda não voltou a 2019, a ter resultados como 2019, antes da pandemia. Então, o mundo está se recuperando. E nesse processo de recuperação, que é de 23, 24 e agora 25, nós também tomamos outros tombos, como, por exemplo, os danos provocados no mundo por esse confronto entre Rússia e Ucrânia, gerou instabilidade. Depois, as tensões do Oriente Médio, gerou instabilidade. Agora, o próprio Donald Trump gera instabilidade. Então, é um mundo que está ainda se recuperando com muita instabilidade. Então, é assim que eu vejo o mundo, mas com um olhar otimista e positivo que seguimos nos recuperando. Bom, vamos falar agora de Brasil. Clóvis, e o Brasil? E esse Lula, pelo amor de Deus? Olha, eu costumo dizer o seguinte, não traga para o seu mundo decisório sobre investimentos o seu viés político, seja ele qual for. Vamos supor que você seja de esquerda. Não traga a sua ideologia de esquerda para a Bolsa de Valores. Vamos supor que você é de direita. Não traga a sua ideologia para a Bolsa de Valores. Porque, no fundo, estas coisas têm uma influência no curto prazo, mas no médio e longo prazo elas não nos dizem muita coisa. Portanto, fique longe dos ruídos, fique longe dessas visões de redes sociais, essas coisas todas. Bom, o que é que a gente tem de expectativa? Nós achamos, diferentemente de uma grande maioria de economistas, talvez 90% tem uma visão muito negativa para o Brasil esse ano. Eu acho que eles vão errar, mas para mim isso não é surpresa, porque eles estão errando todas as suas previsões desde 2020. Então, não vai ser surpresa que eles errem de novo em 2025. Né? Vejam vocês, fazendo um exemplo muito simples, eles diziam no início de 2024 que a economia brasileira teria um crescimento do PIB que variaria entre 0,8%, eram os mais conservadores, até 1,5%, os mais otimistas. E veja que a gente ainda está para fechar o PIB do ano passado, mas já se fala em 3,7%. Então, quem falou em 0,8 a 1,5 teve que engolir pelo menos 3,7 de alta do PIB. É um absurdo, né? Os caras erram muito. É como se o cara fosse chutar um pênalti, o gol está aberto, ou até que tenha o goleiro, mas ele, em vez de chutar na direção do gol, ele dá um chute todo esquizofrênico que vai parar a bola na arquibancada lá do lado do escanteio. É muito ruim, não é verdade? É muito ruim o cara, sem pontaria alguma. Isso é 90% dos nossos economistas. E por que eles estão errando tanto, Clóvis? Bom, primeiro porque eles não compreenderam que as reformas que estão sendo feitas desde o governo Temer
estão produzindo um resultado que está fazendo com que o nosso PIB cresça cada vez mais. Estou falando aí das reformas de saneamento básico, do marco legal do saneamento, né? Estou falando aí da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, agora da reforma tributária. Estamos falando do Banco Central Autônomo, estamos falando aí de uma série de reformas micro e macro que estão fazendo o nosso PIB crescer. Eu diria o seguinte, que o piso mínimo é 3%. Então, Clóvis, você espera que o PIB do Brasil esse ano cresça quanto? 3%, no mínimo. 3%. E o que é que os economistas estão falando? 2,02%. 2,02% é o consenso de mercado. Eu estou dizendo 3%. Vamos ver. Né? Eles diziam 0,8% a 1,5% ano passado. Veio 3,7%. A gente disse que a gente deveria crescer entre 2,9% e 3%. De dezembro para janeiro do ano passado a gente falou isso, e quando chegou ali por volta de maio, mais ou menos, eu disse, olha, falamos isso na mentoria, por exemplo, dizemos, olha, pode subir o sarrafo aí que deve ir para casa de 3,5%, e foi muito acima disso, foi lá para 3,7%, quem sabe não sejamos surpreendidos e feche em 3,8%, lá para março a gente vai ter essa confirmação. Né? Então, eu espero um PIB crescente no Brasil. Eu acho que a economia vai bem, apesar de uma inflação. A inflação não fugiu ao controle, embora os economistas tentaram vender o caos. O dólar subiu, disseram que era por causa do governo, por causa do desajuste fiscal. Mentira, nada a ver uma coisa com a outra. Nós tivemos saída de dólar, porque a economia cresceu fortemente, as empresas estrangeiras faturaram muito e elas mandam dividendos para o exterior no final do ano. Então, houve um aumento de saída de dólar. O Banco Central agiu tardiamente fazendo os leilões, só foi fazer leilão já no final de dezembro para janeiro. Adiou demais o seu processo de leilões, que seria a forma de conter a alta do dólar. O dólar chegou a quase 6,30, né? Mas veja que agora está aí trabalhando nesse patamar de 5,80. Qual a expectativa que eu tenho para o dólar? É que ele caia mais, ainda no primeiro semestre. Inflação, está acima da meta. Não, veja só, o centro da meta no Brasil é 3%. Mas há uma margem de tolerância para mais ou para menos. Então, ela pode ficar em 1,5% ou ir para 4,5%. Quanto foi a inflação do ano passado oficial? 4,83%. Então, a nossa tolerância era 4,50% e veio a inflação de 4,83%. 4,50%, 4,83%. Está fora do controle? O que é que você acha? Para mim, não. Para mim, não. E o que fez essa inflação vir um pouco acima do teto de tolerância? Pressões relacionadas a questões climáticas que afetaram os alimentos. Então, tivemos decorrente de safra, de enchentes, de falta d'água, de queimadas. Nós tivemos os produtos, as safras, a produção de alimentos sendo impactada por alguma razão. Lei da oferta e da procura. Se a procura é grande e a oferta é menor, o preço vai subir naturalmente. Então, a inflação de alimentos decorre disso. Nada mais, decorre disso. E, no caso, um outro componente forte foi o transporte aéreo, que subiu em diversos momentos do ano que passou e que impactou na inflação, porque as companhias aéreas estão repassando 100% dos seus custos para o consumidor final. E mesmo assim está vendendo, entendeu? Então, mesmo assim está vendendo. Então, tirando isso, eu acho que está tudo certo, está tudo bem. O Banco Central tem demonstrado uma preocupação com um excesso de procura e que um crescimento acima de 3%, alguns diretores dizem que isso é preocupante, que isso é inflacionário. Olha, a Índia, a expectativa da Índia é que ela cresça esse ano 6,5%. Será que eles estão preocupados com a inflação, com a Índia crescendo 6,5%? Quem foi que disse que nós não podemos crescer mais? Então, é questão de gestão. Gestão de expectativa, gestão de produção, isso as empresas fazem muito bem e o governo pode ajudar.
Então, por exemplo, os alimentos subiram. Como é que o governo pode ajudar? Baixando o preço na marra? Claro que não. Mas se você ajudar o agricultor a produzir mais os itens que estão subindo em determinados momentos, com juros mais baixos, né? Que essa é uma ideia que está sendo discutida no Ministério da Agricultura, isso pode funcionar muito bem. Então, vamos supor, eu preciso que o feijão baixe de preço, então eu tenho que ofertar mais feijão, a safra do feijão tem que ser maior. Então, eu tenho que financiar essa produção. Mas esses juros aí da Selic aí do Banco Central são proibitivos, são uma aberração. Então, eu tenho que criar um juros diferenciado. Então, é assim que o governo tem que agir. Então, eu acredito que nós vamos chegar ao final de 2025 muito melhor do que começamos 2025. Essa é a minha expectativa em relação ao Brasil. Consequentemente, eu finalizo dizendo o seguinte: a nossa bolsa está barata, a economia vai performar melhor, a bolsa está barata, os estrangeiros sabem disso e eles vão começar a comprar. Quando você tem certeza disso, olha, nós tivemos um exemplo agora nesses últimos dias, que foi a operação de venda da participação da Cosan das ações que ela tinha da Vale. Ela tinha 9 bilhões de reais em ações da Vale. Colocou para vender isso e vendeu tudo rapidamente. Eu fiquei apurando quem tinha sido os compradores e hoje eu posso dizer a vocês que 100% do lote vendido foram para as mãos dos estrangeiros. Então, os estrangeiros compraram todas as ações que a Cosan disponibilizou. Isso representou, em 2 dias, um saldo positivo dos estrangeiros na Bolsa da ordem de 9 bilhões, só com as ações da Vale. Então, se você for olhar as outras operações, passou de 11 bi o movimento de entrada dos estrangeiros ali no final, na segunda quinzena de janeiro. Então, nós temos aí um fluxo que começa a aparecer comprador. Agora, no dia 5, as ações da Embraer subiram 15,5%. Eu garanto a vocês que quem comprou foram os estrangeiros, que foram as compras. Entendeu? Tenho certeza disso. E por aí vai. Então, algumas ações o estrangeiro já está colocando no portfólio. E aí temos todo tipo de estrangeiro. Temos o que é de curto prazo, o de médio prazo e o de longo prazo. Temos todo tipo. Na Vale tem muito investidor de longo prazo. Em outras empresas pode ter investidor de curto, de pequeno prazo. Na própria Vale, às vezes, tem também o investidor de curto prazo. Mas eu tenho a expectativa que as coisas vão fluir bem. A Bolsa de Valores está barata, o estrangeiro sabe disso, ele vai fazer compras aqui, já começou a atuar de forma mais cirúrgica, mas eu acho que o fluxo do comprador deve aumentar. Eu acredito que os ruídos vão se dissipar. Eu acredito muito no trabalho que está sendo feito pelo Fernando Haddad na economia, pela Simone Tebet no planejamento e pelo Geraldo Alckmin na indústria, comércio e serviços. Então, eu acredito nesses 3 atuando para fazer o Brasil crescer. E acho que o Brasil tem muitas oportunidades. Agora, só na parte de ferrovias, deve ter um leilão aí para levantar 100 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos, só na parte de ferrovia. Tem mais de 25 grupos estrangeiros já conversando, destacando que tem interesse em participar do leilão. Então, eu diria assim, o Brasil vai ter sempre muita gente interessada em investir. Investir, inclusive, em negócios, investir em projetos de infraestrutura, saneamento, ferrovias, e os nossos números da economia são muito positivos. Os ruídos na área fiscal vão dirimindo com o tempo. Os números que fechamos o ano fecharam muito bons, o déficit foi praticamente irrisório. Acredito que talvez esse número, esse ano, a gente chegue no final do ano com um orçamento zerado ou, quem sabe, até superavitário. Não duvido que a gente termine com superávit este ano de 2025. Então, diante de tudo isso, a minha visão aqui é otimista. E nós falaremos mais nos próximos meses sobre algumas empresas, sobre coisas que eu estou observando em relação a algumas empresas, e falarei também sobre o meu portfólio, compartilhando com vocês as minhas teses, porque eu estou
investindo aqui ou ali. Comentaremos também sobre as empresas na Bolsa Americana. Vimos NVIDIA aí derretendo agora nesse início de ano por conta daquelas questões relacionadas à inteligência artificial, a DeepSeek. Falaremos especificamente sobre isso também. Enfim, teremos muito conteúdo, muita informação que eu acho que é relevante e que pode ajudar você a tomar boas decisões. Faça como os nossos mentorados, venha participar deste processo ao longo de 2025 da seleção de empresas e, se porventura também for possível, venha fazer parte do nosso programa de mentoria. Desejo a todos, uma vez mais, um ano excepcional em 2025. Fica com Deus e, se tiver interesse em fazer a renovação da seleção de empresas, aqui fica a chamada final. Se você tem interesse em fazer a renovação da seleção de empresas, ela hoje custa R$ 960, né? Mas para quem quiser fazer a renovação, a gente pode negociar um desconto de 10% e fazer a renovação em 2 parcelas no Pix. 10% de desconto e a renovação em 2 parcelas no Pix. Se tiver interesse, me contacte que a gente conversa, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e tudo de bom.